todos, né? Vamos começar. Era uma vez uma fábrica, e essa fábrica trabalhava com o produto final, que ele era embalado de forma muito simples, ok? Então, havia uma linha de pessoas que embalavam, e o processo de embalagem era muito simples. Era, vamos supor, imagine uma caixa de sapato, algo parecido com isso, e aí os trabalhadores estavam no chão de fábrica, o papel sobre a mesa, a caixa era colocada, pá, pá, dobrava aqui, pá, pá, dobrava aqui, fita adesiva, passava adiante. Nova caixa, pá, pá, dobrava aqui, pá, pá, fita adesiva, passava adiante. Nova caixa, pá, pá, dobrava aqui, pá, pá. Imagina depois de uma semana fazendo isso, já sei fazer automático, estou fazendo isso muito rápido, beleza. Como aquela embalagem era uma embalagem de meio, a empresa conseguiu uma negociação com um jornal e aí conseguiram fornecimento grátis de papel para aquela embalagem. Ou seja, não precisavam mais comprar o papel para a embalagem. O que aconteceu? Com a linha da produção e a velocidade da produção, diminuiu a produção e diminuiu a velocidade. Por quê? Quem se arrisca? Por quê? Porque as pessoas agora paravam para ler o jornal enquanto estavam embalando. Ah, olha aqui o meu horóscopo, você de vírus, gente. Ah, olha aqui, ó, embalando. Meu time ganhou hoje, vamos ver o que apareceu aqui sobre o meu time e tal. Olha a política nacional como é que está. E reduziu-se o tempo de embalagem. Isso era um problema. A gestão da empresa logo fez uma reunião, fizeram um brainstorming para ver como poderia ser solucionado aquilo, ou seja, de que forma fazer com que os funcionários da embalagem não olhassem mais as notícias. Bom, várias soluções foram apresentadas e uma das soluções que um rapaz apresentou foi assim, é muito simples, fura os olhos dos funcionários. Está resolvido o problema. E todo mundo ficou, mas como assim? Que ideia absurda, como é que a pessoa me propõe uma ideia como essa? Mas, enfim, como era um brainstorming, onde não é possível fazer julgamento e todas as ideias são aceitas, a ideia foi debatida, foi evoluindo, alguém sugeriu que então usassem vendas nas pessoas, e quem sabe foi evoluindo. Resultado final para encurtar nossa história. Foram contratados cegos para essa função. Era uma função muito fácil, muito automática. A empresa conseguiu contratar cegos, aquilo se transformou num case social e de inclusão para a empresa. Ok? O que eu quero dizer com isso? O que esse case quer dizer com isso? A criatividade nunca é demais. Não existem ideias malucas dentro da criatividade. O que existe e é contraproducente são pessoas que vão tolher a tua criatividade ou sistemas prontos que vão tolher a tua criatividade. Ok? Então, o que vamos falar hoje aqui, em breves minutos, essa é apenas a abertura de um congresso que vai acontecer hoje e amanhã, será como despertar a criatividade. Quero agradecer, então, nesse momento, ao professor Daniel Ustarros pelo convite, né, excelente, né, a respeito de um assunto que ele é muito interessante, criatividade, e um assunto que nos últimos anos está se tornando um assunto acadêmico, graças a Deus. A gente ouve falar em inovação, muitas pessoas não aguentam mais ouvir falar em inovação, e talvez seja uma moda que daqui a pouco vai passar, mas não é. Então, a inovação ela está altamente associada à criatividade. Inventar coisas novas num mundo em que já existe tudo, entre aspas, como ser criativo? Como despertar a criatividade? Então, eu e o professor estávamos esses dias pensando qual seria o título dessa abertura do congresso e pensamos como despertar a criatividade. Bom, aqui vem a surpresa número 1. Nós enganamos vocês. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer como despertar a criatividade, porque isso é um assunto tão intenso e tão profundo que não teria como fazer em apenas 20 minutos. Mas eu vou te dar algumas dicas. E com essas dicas, eu espero que tu tenha despertado a tua vontade de te aprofundar nesse assunto. Ok? Então, lá vai. Eu vou te dar passos para tu saber que tu é criativo. Porque aí é que tá. Todo mundo é criativo, só que as pessoas não se acham. Ah, eu não sou criativo, eu não sei fazer nada e tal. Tem um amigo meu que tem 50 milhões de seguidores no YouTube porque ele é criativo e eu não sou, então só tenho 2 seguidores, meu pai e meu cachorro. Então, eu vou te dar passos para você saber que é criativo, porque você é criativo. Então, se tu conseguir responder sim para essas perguntas, tu tá indo em direção à criatividade. Número 1. Essa pergunta não é difícil de responder. Eu posso ver pela maioria das pessoas aqui que estão acompanhando. Você é um Homo sapiens?
Acredito que sim, né? A maioria das pessoas que estão escutando saberão responder isso de forma muito fácil. Inclusive, esse sujeito aqui que está na nossa apresentação, esse dog, ele também se acha Homo sapiens, embora não seja. O Homo sapiens é a criatura mais criativa que já apareceu no planeta. A criatividade é a garantia da evolução do Homo sapiens no planeta. O Homo sapiens é extremamente criativo. Se você é um Homo sapiens, ou seja, todos nós, então tu tens criatividade no gene. Então tu não pode mais dizer, eu não sou criativo. Talvez tu não seja a pessoa mais criativa do universo ou de toda a galáxia, enfim. Mas certamente tu é uma pessoa muito criativa e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Ok? Muito bem. E a segunda pergunta qual é? O segundo passo. Você costuma se comparar tipo com o Einstein da criatividade, com o Steve Jobs da criatividade? As comparações devem ser feitas com você mesmo. Você é mais criativo do que era ontem? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. No próprio desenho aqui na imagem aparece a comparação de dois objetos, né? Olha, o meu é maior que o teu, mas será que ter um abacaxi às vezes é melhor, um abacaxi maior é melhor do que ter um abacaxi menor? Então, isso deve ser muito bem pensado. Com quem estou me comparando? Eu estou me comparando com um super designer, que é a super pessoa mais criativa, ou talvez com algum digital influencer, que existem muitos hoje, pessoas muito criativas, fazem coisas extremamente bonitas e bacanas, artistas que a gente vê no Instagram, no YouTube. Ou você deveria estar se comparando, talvez, com outras pessoas, ou com todas as pessoas menos criativas, para encontrar aquele poder que tu mesmo tens de criatividade, ou, quem sabe, com quem tu era ontem, com quem tu era anteontem, com quem tu era alguns anos atrás. E é isso que importa. Então, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, tu tens que te comparar contigo mesmo quando tu era no passado. Então, essa também é muito fácil. Vamos para o número 3. E essa talvez seja a mais interessante de todas. Você é adulto? A maioria das pessoas acha que crianças são mais criativas que adultos. Não são. Adultos são mais criativos que crianças. Surpresa agora, né? Já vou te explicar. Esses dias eu estava no consultório médico e aí tinha uma criança, obviamente inquieta, né? Obviamente insatisfeita por estar numa sala de espera de consultório médico, e ela pegou o controle da televisão, aqui no meu celular, vamos imaginar que isso aqui é o controle da televisão. Ela pegou o controle da televisão, ficava sentada no chão e ficava brincando assim, fazendo assim com o controle, imaginando que o controle era uma nave espacial, depois talvez um sabre de luz, uma espada para fazer lutinha, ou seja, a criança estava ali no universo dela, a imaginação dela transformando um objeto simples do dia a dia em um acessório para a sua imaginação, para as suas fantasias imaginativas, e estava se divertindo bastante, né? O adulto incauto, ele poderá pensar, pô, como essa criança é criativa, nossa, olha as coisas que ela consegue imaginar. Agora, fala sério, cada um de vocês aí que está vendo e que imagino que já tenha pelo menos uns 20 anos de vida, ou seja, tu já te qualifica como adulto, pelo menos biologicamente. Mentalmente, varia, ok? Muito bem. Tu não seria capaz de inventar essa historinha de uma nave, de um carro, de uma espadinha? É claro que tu conseguiria. Só que sabe o que tu não faz? Tu tem vergonha. Tu não faz porque não tem o mínimo sentido um adulto sentar no chão de uma sala de espera de um consultório médico e pegar a espadinha e começar a brincar. A não ser que seja um consultório psiquiátrico. Né? Aí ok. Mas imagina o seguinte, será que tu não consegue inventar? Eu consigo inventar. Eu consigo fingir que isso aqui é um carro e consigo inventar muito mais coisas. Eu consigo pensar que isso aqui é um espectrofotômetro digital. Eu não sei nem o que é isso, mas eu acabei de inventar. E que ele tem 17 pernas e que ele vai engolir a espadinha da outra criança. Se a criança vem brincar comigo, eu invento coisas que a minha nave vai ter, que a dela não vai ter. Eu tenho muito mais anos de informação aqui dentro do que aquela criança. Então, qual é o grande dilema, qual é o grande problema do adulto ser criativo hoje? O que a gente começa a perceber é que os ambientes não favorecem a criatividade. Os ambientes são cerceadores, certo? Quando tu é criança, todos nós somos crianças, o que acontece? Não existe distância nenhuma entre a nossa cabeça, nosso pensamento e a nossa língua.
a nossa boca. Cabeça e boca são a mesma coisa. Pensei uma bobagem, falei a bobagem. Criança não tem filtro, né? Pensei bobagem, falei. Causa de 90% das vergonhas que os pais passam, né? Em público, em shopping center com criança. Criança, olha aquilo lá, olha aquela coisa, fala e criança não pode falar isso em público, ou seja, filtros sociais que os adultos têm e que as crianças ainda não sabem que existem. Então, criança, a gente acha que ela é criativa porque ela não tem esse filtro, ela não tem distância entre o pensamento e a língua. Pensou, falou. Pensou, falou. O adulto, à medida que vai levando paulada na vida, vai se acomodando e vai pensando, eu pensei isso aqui, mas eu acho melhor não falar isso aqui agora. Em outra situação, pensei isso aqui daquela pessoa, mas eu acho melhor não falar isso aqui agora. Pensei isso aqui do meu chefe, mas acho melhor não falar isso aqui se eu quiser manter o meu emprego. Certo? Então, crescer, tornar-se adulto, significa o quê, na verdade? Obedecer regras. Tornar-se adulto significa obedecer regras. Encaixar-se em padrões. Ok? Quase todos os dias, né, eu vou à PUC, enfim, agora vamos recomeçar, né, ir presencialmente à PUC. Vou à PUC, pego a Ipiranga, pego o meu carro e vou dirigindo. Como é que eu dirijo? Pela direita. Como é que eu dirijo? Abaixo de 60. Né? Como é que eu dirijo? Parando em todos os sinais vermelhos, quando estão vermelhos, e seguindo quando está verde. Não existe espaço para a criatividade na direção. Não existe muito espaço para a criatividade na direção. Por quê? Porque a direção é uma coisa tensa e pode causar problemas. Então, é melhor seguir regras. Existem muitas regras para a condução de um automóvel na via urbana. Se algum aluno me diz, professor, adorei sua disciplina, criatividade, eu vou ser criativo. Agora eu vou ir para Ipiranga pela contramão, eu vou ir pelo outro lado, estou pensando coisas novas, eu vou de ré, vou engatar a ré e vou só de ré. Não vou usar cinto de segurança, porque isso aí é coisa do passado, isso é coisa dos conservadores. Eu vou andar a 150 por hora na Ipiranga. Então, vejam que existem situações em que ser criativo não é producente. Ser criativo não é uma coisa boa. O que aconteceu, então, com o adulto médio hoje? O que eu percebo? Existem tantas situações em que não é interessante ser criativo, como, por exemplo, dirigir pela Ipiranga. E, a favor da segurança, ou por via das dúvidas, o adulto médio pensa assim, bom, então eu não vou ser criativo em nenhuma. Certo? Aí eu fico a favor da segurança, não me estrepo em nenhum momento. E eu vejo muitas pessoas serem assim. Muitas pessoas serem assim. Então, hoje, ser criativo não está mais muito associado a colocar coisas dentro da cabeça e fazer ideias muito mirabolantes. Ao contrário, eu percebo que as pessoas têm dificuldade em tirar coisas de dentro da cabeça. As coisas estão lá. As coisas estão lá. Se você é adulto, e isso eu falo em sala de aula, porque eu tenho disciplinas de quarto, sexto semestre, alguma coisa assim, os alunos têm 19, 20, 21 anos por ali. Então, todos eles têm pelo menos 20 anos de vida sobre o planeta. 20 anos de vida sobre o planeta? 20 anos. Quantas pessoas tu conheceu nesse meio tempo? Com quantas pessoas você conversou? Quantos livros tu leu? Quantos filmes tu viu? Quantas séries tu viu no Netflix? Para quantas cidades tu já foi? Quantos lugares tu visitou? Quantas comidas diferentes tu já comeu? Né? Quantas coisas te espantaram? Uau, olha isso! Uau, olha isso aqui! O que tu acha que tu tem de informação na tua cabeça? Muita informação. Muita informação. Agora compare com uma criança de 3 anos. Uma tenra vida. Então veja que você de 20 anos ou mais, tem pessoas com mais idade aí nos vendo, você com mais de 20 anos tem condições de ser muito mais criativo. Basta saber jogar com o que está aqui dentro. Então, se você tem 40 anos, quantas pessoas tu já conversou? Né? Com quantas pessoas tu já conversou? Com quantas... Você vê sempre o mesmo filme? Sempre o mesmo seriado? Né? Uma das recomendações que eu dei lá no artigo ao qual o professor Daniel Sarrossi se referiu é: tu vê sempre o mesmo tipo de filme, quem sabe agora com a Netflix tu não tem a chance de ver filmes do Oriente Médio, quem sabe não vai ver alguns filmes da Índia, quantos documentários aparecendo, olha, filmes espanhóis, né? Desde a Casa de Papel fez um baita sucesso, o pessoal começou a se ligar em filmes espanhóis, pô, que barato,
É ótimo isso. A internet é informação que não acaba mais. O YouTube é a maior universidade que existe. Tudo que tu quiser existe lá dentro. Então, nós temos todas as ferramentas hoje para alimentar a nossa cabeça. Então, a gente tem chance de colocar coisas novas para dentro. E aí vem o segredo. É tirar as coisas lá de dentro. Tá? Então, aí vem talvez aquilo que eu vou chamar de o dilema do adulto. E qual é o dilema do adulto hoje? Eu vejo dois grandes problemas para o adulto hoje. Onde e quando ser criativo. Eu fico observando situações em empresas, os alunos falam, converso com outras pessoas, enfim, empresários, e eu vejo que, em algumas situações, em algumas empresas, é proibido ser criativo. É proibido ser criativo. É um crime ser criativo. Trazer novas ideias é um absurdo. Lá vem o cara aquele com as novas ideias lá, aquele cara lá querendo tomar meu lugar. Né? Ei, lá vem o cara querendo fazer tudo diferente. Faz apenas 45 anos que a gente faz as coisas dessa forma e o cara já quer mudar novamente. Né? Mas para que isso? Então, existe em muitas situações, ainda muitos ambientes, muitas culturas organizacionais, a inovação ou a criatividade como crime. Claro que existem situações em que deve se manter atento a padrão. Como eu já falei, dirigindo pela Ipiranga, sugiro que tu siga as regras. Tive já uns 3 ou 4 alunos do curso da PUC aqui de Ciências Aeronáuticas. Né? É um barato, porque realmente essa disciplina ela é muito transversal e ela traz alunos de todos os cursos. E aí, uma vez eu estava falando com o rapaz de Ciências Aeronáuticas e eu disse assim, se um dia eu pegar, me dizer teu nome, que eu quero saber, um dia eu vou pegar um avião e dizer aqui, quem fala é o comandante fulano de tal, eu vou lá na cabine, vou bater e vou dizer assim, por favor, não seja criativo. Siga as regras, tá? Pilote como manda o livrinho, faça sempre, né? Então, existem, claro, situações em que não é interessante ser criativo. Existem muitas situações na vida que a gente deve seguir padrões. Exatamente agora, por exemplo, né? Nós combinamos antes, eu vou falar de tal horas a tal hora. Eu vou ser criativo e resolvi falar 2 horas ao invés de falar 20 minutos. Né? Não é o momento de ser criativo. Então, o dilema do adulto hoje, pelo que eu tenho observado recentemente, parece ser esse. Onde e quando eu posso ser criativo? Eu posso ser criativo em todos os momentos? Eu posso ser criativo só em alguns momentos? Então, numa situação como essa, eu já vi empresas que fizeram o seguinte, elas abrem 15 minutos no início da segunda-feira para as pessoas falarem sobre assuntos diversos. Eu já vi isso acontecer. Então, fica todo mundo numa grande sala conversando sobre o jogo de futebol de ontem, sobre a novela, sobre o filme, sobre o carnaval, sobre a praia, quem é que foi para a praia, qualquer assunto. Ou seja, todos os assuntos valem para as pessoas trocarem ideias. As cabeças estarão cheias de ideias, certo? Pouco depois disso, agora vamos todos trabalhar, agora vamos seguir as regras, né? Cada um tem o seu cargo e tal, mas as pessoas vão seguir regras com a cabeça oxigenada, com a cabeça irrigada, com ideias de outras pessoas. Tá? Muitas empresas seguem também brainstorming, que é a técnica mais fantástica que eu conheço de geração de ideias, porque ela busca provocar aquilo que está no inconsciente, ou seja, uma associação de ideias. Então, isso que eu acho muito importante. Pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito criativa. Na verdade, eu apenas tenho muita coisa na minha cabeça, né? Eu tenho muita coisa na minha cabeça. Eu tenho mais do que 40 anos, eu tenho mais do que 50, inclusive. Então, eu simplesmente tenho muita coisa, muita coisa. E eu tenho muitos joguinhos pessoais que eu faço para lembrar de uma coisa e lembrar de outra. Tem um que é assim, cada vez que alguém fala alguma coisa na minha cabeça, eu tenho que lembrar de uma música que a pessoa falou, com as palavras que a pessoa falou. E assim vai. Ou então eu tenho que inventar uma frase com a frase que a pessoa falou. E assim vai. Ou seja, minha cabeça está sempre trabalhando. É claro que não em todos os momentos. Existe o onde e o quando. Então, onde eu quero fechar? Eu quero fechar no fato de que as pessoas têm que, hoje, questionar absolutamente tudo. Ou seja, isto procede? Isso não procede? Bom, eu posso questionar algumas coisas e realmente mudar de ideia. Isso aqui não estava apropriado. Vou mudar de ideia. Ou eu posso questionar as coisas e continuar pensando, não, eu questionei isso, mas isso aqui continua certo, vou continuar seguindo por aqui. O importante é estar aberto a questionar tudo. Entendo que na tua vida, às vezes não é possível. Na tua família, no teu trabalho, na tua escola, às vezes tu não tens poder de tomar todas as decisões, tá? Então, o que acontece? Para isto, e com isso eu já fecho a minha fala inicial,
o que acontece? A PUC, numa iniciativa extraordinária de abraço à inovação e abraço à criatividade, criou essa disciplina já faz anos, já faz 4, 5 anos, que ela criou essa disciplina chamada criatividade e recentemente transformou essa disciplina numa disciplina transversal, ou seja, todos os alunos da PUC de qualquer curso podem fazer essa disciplina. Essa disciplina tem 2 professores, por enquanto, espero que no futuro hajam muitos. Eu, Léo Jô, e o professor Luiz Uvoc, que é meu grande parceiro, não só de disciplina de criatividade, mas de várias outras atividades que envolvem inovação e criatividade e design que a gente desempenha. Coloquei aqui até o CodeCred, para que, já que isso vai ser filmado, vai ficar gravado esse vídeo, no futuro os alunos vão olhar e, está aqui o CodeCred, quero me matricular nessa disciplina. O nome da disciplina é criatividade. Às vezes eu falo na rua, encontro pessoas que dizem, o que tu faz? Sou professor. Ah, que legal. Que disciplina tu leciona? E eu digo criatividade. E as pessoas, não, fala sério, como é o nome da tua disciplina? Bem assim, né? E eu digo, não, é criatividade mesmo. Ou seja, as pessoas parecem que não estão preparadas para que a criatividade seja um ensino formal. Ou seja, finalmente foi dada à criatividade a importância que ela merece na vida de cada um de nós. Ok? Eu espero que esta breve introdução ao congresso de vocês tenha servido para que vocês vão em busca de mais informações sobre criatividade. Quero agradecer ao professor Daniel pelo convite, gostei muito, quero continuar participando, quero que as nossas interações sejam cada vez mais intensas, quero desejar a todos vocês 2 dias de ótimo congresso. Parabéns a todos e boas palestras. Muito obrigado, professor. Foram excelentes, foi excelente a abordagem, já anotei aqui, ó. Comparar-se a si mesmo. Não adianta se comparar com mais, tem que dar vontade de ficar em casa, quieto, nas cobertas, no inverno. Cortar os pulsos. Cortar os pulsos, etc. Então, muito, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Foi uma alegria enorme abrir o congresso com chave de ouro, com essas palavras inspiracionais, motivadoras que o senhor nos trouxe. Passo a palavra para a colega Júlia, que vai apresentar nosso segundo palestrante.